Estamos gravando então, galera. Então, um bom dia para vocês. Vamos tentar terminar essas aves aqui, né? Que nós estamos. Bom que a gente teve bastante tempo para ficar aí olhando elas e conversando sobre elas. Ontem até a gente teve uns videozinhos aí do canto e tal, né? Então hoje a gente tem aqui para vocês questãozinha que faltou, algumas questões que faltaram para a gente terminar as aves. Então, olha só. Quando a gente fala em sistema reprodutor, tá? Aqui já está dando uma dica para nós. Ó. Nós temos um sistema reprodutor feminino, nós temos o sistema reprodutor masculino. Aí a gente volta lá nos conhecimentos lá anteriores nossos, que a gente vai rever um pouquinho, um pouco de nomenclatura. Quando a gente fala em aves, tá? Quando a gente fala em aves, nós vamos ter sexo separado, ok? Então o que que acontece? Eu vou ter esses animais desculpa, estava confundindo já. Dioicos, ok? O que que significa dioico? Vocês lembram? Obrigado, todo mundo junto assim, eu não entendi nada. O que Não que é lembro. di? Dia 2. Dois. Ioicos, vem lá do grego, lá da ecologia, a gente estudou. Vamos lá, ó, Não sei. casa, tá? Então, o que que significa? Que eu tenho duas casas. Ou seja, existe uma casa para o macho, uma casa para a fêmea. Então, o que que significa isso? Significa que eu tenho sexos separados. Muito fácil, galera. Para que tudo isso? Para simplesmente você falar que tem macho e tem fêmea. Porque muitas vezes um exercício que você vai fazer aí nos vestibulares da vida, Enem, vai aparecer dioico simplesmente para você. Então tem que saber esses termos, tá? Então são dioicos, existe o macho e existe a fêmea. Vamos lá, mais algumas coisinhas. Quando a gente fala em aves, você tem que lembrar o seguinte: existe o que a gente chama de dimorfismo sexual. E aí, desafio. Quem sabe o que é? Di quer dizer que é dois, e morfismo tem a ver com formas, né? Isso. Então, Perfeito. Então, o que que significa? quer dizer que tem duas formas de gênero, isso? Olha lá. Vamos melhorar um pouquinho. É isso mesmo, ó. De dois morfos forma, então eu tenho duas formas sexuais. Ou seja, eu tenho a fêmea e tenho o macho. Significa o seguinte, que eles são diferentes, tá? Então, quando eu olho é, a, as aves, eu consigo, olha lá, você consegue diferenciar o que é um galo e uma galinha? Sim. Sim. Ontem, naquele videozinho que a gente viu, você conseguia diferenciar o que era o macho e o que era a fêmea? Sim. Sim, né? Você lembra que a plumagem era diferente? O tamanho era diferente? Olha aqui, ó, vamos voltar um pouquinho aqui, alguns slides nossos. Ó, aqui, ó. Quem que é esse cara? Pavão. Tá bom. Muito bem. Quem é o pavão, macho ou é o pavão fêmea? É o macho? Macho. Isso. Entenderam o que é dimorfismo? Vocês já viram o pavão fêmea? Já. Ele é bem feio. Ele é um bagulho marrom, assim. Parece uma galinha. Bagulho marrom. É um bagulho marrom. Olha lá, vamos ver aqui. Vocês estão vendo, né? Ó, essa daqui é a fêmea, ó. Certo? Olha ali o macho e a fêmea aqui, ó. Vamos jogar na imagem lá para ficar maior, né?
Cara, legal, ó. Ficou bem melhor assim, né? Então, olha, o macho e a fêmea, ok? Isso se chama dimorfismo sexual. Então, às vezes eles vão ser muito parecidos, como por exemplo as pombas que nós temos, eles são bem parecidos. Só que a fêmea sempre é maior. E se você for observar mais profundamente, nós não somos estudiosos de aves, né? Mas se você fosse analisar melhor as características, você ia apontar um monte de características que diferenciam o macho de uma fêmea externamente. Lembrando, já entrando na genética, que isso eu chamo de fenótipo, tá, galera? Questões que eu posso ver visualmente, a gente chama de fenótipo. Então, o macho e a fêmea têm um fenótipo diferente. É o dimorfismo sexual. Existem animais, espécies que não têm dimorfismo, ou seja, eu não consigo saber o que é macho e o que é fêmea sem olhar os órgãos reprodutores. Você sabe me citar um exemplo? Cara, dá pra dizer que as rãs, né? Exatamente. E nós temos um caso doméstico bastante difícil de determinar se é macho ou se é fêmea. Lagartixa? Os gatos, né? Também, mas lagartixa é difícil. Também, é. Não, só eu tentei ir para algo assim mais doméstico nosso ali, Eu né? ia ter cachorro, cara, mas eu fiquei em dúvida. Porque, às vezes, parece que dá pra perceber. O cachorro é mais fácil, né? Mas o gato é bem difícil, né? Eu mesmo não tenho conhecimento técnico anatômico agora se eu pegar um gato e falar esse é macho e esse é fêmea. Entendeu? Então, não é muito fácil de identificar. Agora, nas aves, ele está bastante gritante, vamos dizer assim. E daí tem um porquê. Vão pensando aí que daqui a pouco eu vou perguntar por quê. Então, quando a gente fala de aves, você vai ter o seguinte, ó. A fêmea, ela vai ter lá os órgãos normais que a gente já está acostumado com os nomes, né? O ovário, a liberação do óvulo lá, né? Que é o gameta feminino. E daí vai ter ali, ó, as vias genitais, ó. As vias genitais. Então eu vou ter a colocação, eu vou ter a liberação do óvulo nesse canal, certo? E aqui eu vou ter uma região responsável por produzir albumina. E uma outra, por isso lá o nosso convitezinho, né? E uma outra região responsável por produzir o ovo, certo? Então, no meio do caminho aqui, o que, que tem que acontecer? No meio do caminho tem que acontecer a fecundação. E daí você está falando assim, ué, mas da onde que vem isso? Né? Da onde que vem isso? Então, olha lá, vamos primeiro falar do macho aqui, antes da gente explicar. Então, o macho ele vai ter os testículos, as vias genitais, os canais eferentes e olha só onde é que vai cair direto, galera, ó. Aqui tem testículo, produz espermatozoide. Ele vai liberar o espermatozoide, ele vai cair direto aonde, galera? O que é essa região aqui, ó, que eu estou riscando agora? Que é a mesma daqui. Qual que é essa região que nós vimos ontem? É a cloaca? Não é a cloaca, é? É a cloaca. Isso aí, galera. É a Isso. ampola final da cloaca. Oi, alguém falou, né? Desculpa. Acho que não. É a cloaca. Ok? Beleza? Entenderam, né? Então, ó, o espermatozoide, ele vai sair na cloaca. O macho tem órgão copulador? Nos Órgão patos, copulador, sinônimo de tico. sim. Tem tico? Eu acho que sim. Não. Não tem. E aí, Nossa, como é que professor, acontece? mas como que vai pôr na galinha? Vocês nunca viram um galo e uma galinha fazendo amor? Não, Uma pomba? Já, não. só que eu sempre imaginei que tivesse algo ali. É, porque a pomba fica uma em cima da outra, não fica? Exatamente. Então, o que está acontecendo?
o macho vai encostar a saída da cloaca na saída da cloaca da fêmea. E os espermatozoides vão ser assim, vamos dizer assim, sugados, porque eu tenho umas fímbrias ou flagelozinhos, como queira chamar, que ficam batendo e vão acabar puxando esses espermatozoides para dentro desse canal aqui, ó, que ele tem que vir aqui em cima aqui. Vocês lembram do aparelho reprodutor feminino? Que nós temos, as mulheres têm o ovário, e daí tem lá um monte de fímbriazinhas, que nós chamamos, parecem uns cíliozinhos, na tuba uterina? Sim ou não? Sim. Isso, então o que que acontece? Aquelas fímbriazinhas, elas acabam fazendo o trabalho de recolher o ovócito da mulher para dentro da tuba, porque a fecundação acontece na tuba. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos pegar aqui um desenho, fica mais fácil para a gente poder entender e fazer a analogia, né? Então, olha lá, ó. Tuba uterina. Olha aqui, ó, perfeito o desenho, ó. Isso que eu gosto, né? Tem que usar os recursos, né, galera? Então não é de todo ruim assim também. Não tá uma maravilha, né? Mas não é de todo ruim. Então olha o que que acontece. Essa estruturinha aqui, ó, é o ovário. Ok? Esse é o ligamento do ovário sustentando ele ali, tá? Tá preso aqui. E esta parte aqui, ó, é a tuba. Se isso aqui é o ovário, isso aqui é a tuba, o que que é isso aqui? Esse deve ser o útero, né? O útero. Muito bem, ok? Então, olha o que que vai acontecer. O ovário, quando estiver pronto, lá nos seus folículos, vai formar o óvulo, o ovócito secundário. O ovócito secundário, ele vai sair daqui e vai ser recolhido pela tuba, como se sugasse, com a ajuda dessas fímbriazinhas. Aí, esse óvulo, ele vai, através de um movimento parecido com o que acontece no nosso intestino, tipo um peristaltismo, a musculatura se contraindo, ele vai fazer o seu caminho e mais ou menos no terço inicial, mais ou menos aqui assim, ele vai se encontrar com os espermatozoides que fizeram uma longa jornada do útero até mais ou menos aqui. E aqui vai acontecer a fecundação. Certo? E daí depois que ocorre a fecundação, eles caem de volta para dentro do útero, é isso mesmo? Daí o que que vai acontecer? Depois da fecundação, ele vai começar a se dividir. A gente já viu isso, clivagem. Vai formar de uma bolinha várias bolinhas. E ele vai se implantar na parede do útero, já na forma do que a gente chama de blastocisto. Tá? Já com um monte de células já. Ainda não é um embrião, é um blastocisto que a gente chama, tá? E ele vai grudar aqui na parede. Tá? Beleza? Que louco, né? Falando de galo e galinha, a gente vai lá para poder fazer uma analogia. Às vezes a gente lembra melhor do nosso aparelho, daí a gente vem aqui e a gente passa a não achar tão estranho, ó. O espermatozoide, ele vai cair aqui nessa porção e ele vai ser sugado aqui para dentro, ó. Correto? E daí vai ter a fecundação. Então, não é tão estranho mais agora. Também algo parecido acontece com a gente. O que é estranho é o macho lá, o galo, a pomba macho tem que chegar, subir em cima da fêmea, acoplar cloaca com cloaca e liberar os espermatozoidezinhos para eles entrarem na cloaca da fêmea. Entrando na cloaca da fêmea, eles vão ser colocados para essas vias genitais. E aqui em cima vai acontecer a fecundação. Ok?
Perguntas até agora? Por enquanto, não. Não? Eu tenho uma. Falei. Volta lá para aquela imagem que estava antes. Essa? Essa. Nossa, fala. Para que servem esses tentáculos? Isso. Os tentáculos são as fímbrias ou cíliozinhos que eles ficam batendo, provocando um fluxo para dentro da tuba. Entendi. Entendeu? Entendeu? Porque assim, você tem que imaginar que essa imagem aqui que a gente está usando está dentro da cavidade abdominal da mulher. Se o óvulo, olha que legal agora, se o óvulo vier para cá, ele vai estar aonde? Como assim? Se o óvulo, ao invés dele entrar aqui nesse ducto, ele vier para cá. Aí não acontece nada. Não, mas onde é que ele vai estar? Aí me pegou, eu não sei. Júlia, Calma, eu não entendi a pergunta, professor. vamos lá. Aonde que fica essa estrutura aqui, ó? Onde é que fica o útero e aonde que fica o ovário nas mulheres? Meu Deus, professor. Fica perto da bexiga, não fica? Isso, perfeito, tá. E tá dentro de uma cavidade, um buraco, que é a cavidade abdominal, correto? Sim. Vocês conseguem imaginar isso? Chegou alguém aí, peraí. Vocês conseguem imaginar isso? Sim. Sim? Tá, beleza. Então você tem que imaginar assim, ó. Isso daqui que a gente está vendo, ele está dentro da sua cavidade, está dentro da tua barriga, das mulheres. Ok? Então está dentro de um buraco ali. Então você se tirar todos os órgãos, você é oco por dentro, correto? Correto ou não? Sim, tá certo. Isso. Então, esse cara aqui que é o nosso óvulo, onde é que ele vai cair? Ele vai cair na cavidade abdominal. Imagina que aqui, ó, mais ou menos aqui na frente, na verdade, né, Júlia, nós temos a bexiga. A bexiga fica na frente do útero, ok? Então esse cara vai estar ali num espaçozinho interno seu, entre a bexiga e o útero, e os intestinos que estão um pouquinho mais para cima. Vocês já ouviram falar, olha lá as palavras de novo, em gravidez ectotópica? Sim. O que Já. que é? É quando o bebê ele se gera fora do útero. Aí, para resolver o problema, os médicos tentam colocar o bebê numa bolsa artificial para que ele sobreviva. Top. Ó, ecto é fora, né? Então, uma gravidez ectotópica está acontecendo aonde? Aqui, ó. Aonde a gente estava pensando aqui. Ao invés do óvulo ir para a tuba, o óvulo acaba ficando aqui. O que, que aconteceu? Houve uma falha no recolhimento aqui do óvulo. Só que isso é muito raro. Por que, que isso é muito raro? Primeiro, é muito raro o óvulo cair ali. Segundo, o espermatozoide ele vai ter que dobrar a jornada dele para encontrar o óvulo lá fora. Então, isso é muito difícil de acontecer. Mas existem alguns exemplos aí no mundo, tá? Chamado de gravidez ectotópica. Ok? Ou não? Ok. Então tá. Beleza? Entenderam agora? Miguel também estava com dúvida antes? Sim, entendi. Tá bom. É muito difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Porque a gente fica assim, não foi para tuba, vai para onde? A gente tem que lembrar que dentro de nós existem espaços e essas estruturas estão dentro de nós, né? Ou pensar assim, tem a parede anterior, que é a nossa barriga, e tem a parede posterior, que são as nossas costas. Todos os órgãos, as estruturas estão ali dentro. Beleza? Legal que vocês conseguiram avançar ali no pensamento. É uma abstração, né, gente? Por isso que os modelos anatômicos são bastante importantes e os desenhos são bastante importantes para nossas aulas, tá? Agora, olha lá.
Bom, fecundou. Ok? Tudo bem, Rafael? Bom dia, tá? Fecundou aqui. Bom dia. Ok? Aí o que acontece? Eu tenho uma região nesse aparelho reprodutor das aves que vai ser responsável por produzir a albumina. A albumina é uma proteína, tá? Por isso que o ovo é altamente proteico. Bom, o que tem a ver isso? O ovo, ele vai ser um sistema semi-fechado. Por que semi-fechado? Porque ele faz troca gasosa. Mas depois que fechou o ovo, isso vai acontecer aqui, eu não consigo mais colocar nada lá dentro e nem tirar a não ser gás, CO2 e O2. Então eu tenho que encher de comida para o pintinho que vai se desenvolver lá dentro. Então eu vou ter a fecundação, aí eu dou o quê? Encho de comida. Vou fazer a marmita para o pintinho, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu posso fechar. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma secreção de substâncias formadas de cálcio e o ovo vai ser formado nessa região calcígena. Ok? Formou o ovo vai descer até a cloaca, principalmente devido ao seu peso, tá, gente? Porque você imagina agora ali, quanto é que pesa um ovo? Para você não pesa muito, né, na tua mão. Mas dentro do corpo de uma ave, dentro de uma galinha, pesa. Aí os movimentos dessas vias genitais e o peso dos ovos, isso vai fazer com que o ovo desça até a cloaca. E ele seja expelido. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma região que secreta bastante cálcio, e esse cálcio vai se depor em volta dessa albumina de uma membranazinha que fica por dentro do ovo, que você já deve ter percebido. Se você não percebeu, a próxima vez que você for quebrar um ovo, perceba que tem uma membraninha. Quando ele é cozido, é mais fácil de perceber, até às vezes meio ruinzinho de rasgar ali quando você vai descascar. Essa membranazinha já existe em volta da albumina, e essa membranazinha vai ser revestida com o cálcio que vai ser liberado nessa região ali do oviduto. Ok? Perguntas? Acho que eu tenho uma só. Então, no caso, quando vai haver a reprodução entre, vamos supor, um galo e uma galinha, o galo ele não tem nenhum tipo de órgão que fica para fora, né? No caso, tipo, duas passivonas que ficam se esfregando e é isso aí. O galo não tem órgão reprodutor, não tem. Desculpa, melhor. O galo não tem, as aves, macho, não tem um órgão copulador. É o certo. Externo, né? Entendi. Isso, não tem. Tá? Não tem o órgão copulador. Porque o que é o pênis? O pênis é um órgão copulador. Né? Ele serve para injetar o gameta. Então, os galos ou as aves macho não tem, não se conhece, pelo menos. Pode ser que amanhã um pesquisador, um ornitólogos são os especialistas, estudiosos de aves, descubra, mas por enquanto não. E nem a fêmea tem. Por quê? Porque vai receber pela cloaca também. Tá? Agora, o sistema reprodutor tem. Ok? Agora, seguinte, antes da gente continuar, a gente estava vendo ontem as plumagens, né? As penas, o canto, as danças das aves. Agora vocês conseguiram entender por que isso aqui é tão importante? Sim ou não? Sim. O macho, ele precisa cantar para convencer a fêmea a aceitar ele. Ele tem que ter uma plumagem bonita para convencer a fêmea. E muitos deles fazem as danças que a gente viu ontem, né? A gente chama isso de
corte. Corte de cortejar. Os animais, os machos, fazem isso para conseguir ter aceitação da fêmea. Muitas vezes as cortes, na verdade, não vão ser diretamente para a fêmea, mas sim uma demonstração de virilidade, de poder, de força, quando os machos, por exemplo, entram em conflito para se impor. Isso acontece, inclusive, na espécie humana, infelizmente. Né? Sim ou não? Ou sim. Beleza? As primitivas que são os homens. Isso aí. Vamos lá. Seguindo aqui. O sistema nervoso das aves. Então, aqui nós... Lembra que a gente está numa escala evolutiva, né? Já está bem avançado, né? A gente já passou lá pelos cordados, daí a gente entrou para as classes dos peixes, anfíbios, répteis, aves. Nós estamos na organização atual, que é ensinada para vocês, nós estamos quase no ápice. Então, quando a gente pensa assim, a gente já deve pensar, para poder ir lembrando das coisas e não decorando, que nós temos que ter também um sistema bem desenvolvido. Então, o sistema nervoso das aves, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, vocês conseguem lembrar o que nós temos? O cérebro. O cérebro. Tronco encefálico. O E próprio o tronco que vai ligar com a medula espinal. Ótimo. Então, no sistema nervoso central, nós temos essas duas estruturas. E o que é o sistema nervoso periférico? terminações nervosas, tipo Isso. São os nervos. Ok? Que vão estar ligados com todos os órgãos, com todos os músculos, com a nossa pele, com os receptores. Então, são eles que vão dar a sensação de dor, frio, calor, certo? Beleza? E que vão promover o funcionamento da musculatura, que é controlada pelo sistema nervoso central. Ok? Não de forma autônoma. Certo? Não autônoma. Ok? Vamos lá? Que mais? Olha só, uma dica bastante importante para vocês. O sistema nervoso ser muito desenvolvido tem uma dica que a gente leva em consideração para a gente saber se ele é bastante ou pouco. Primeira coisa é o comportamento. Ok? Quando o animal tem um comportamento bastante elaborado, significa que tem sistema nervoso bastante evoluído. O que seria isso? Essa questão do canto, essa questão de ter comportamento para copular, de cortejar, é um comportamento de quem tem já capacidade maior do sistema nervoso. A capacidade de cuidar da cria, a capacidade de brincar, de responder a estímulos, tudo isso depende do sistema nervoso. Então, você tem que ir pensando. Quanto mais desenvolvido, mais elaborado esses comportamentos, mais desenvolvido vai ser o sistema nervoso desse animal. Tá? Outra coisa são os órgãos dos sentidos. Então lá, visão muito boa, olfato muito bom, paladar muito bom. Tudo isso está ligado com o sistema nervoso. Então, quanto tiver uma visão melhor, o olfato melhor, o paladar melhor, na percepção do ambiente melhor, significa que o sistema nervoso é muito mais evoluído do que outros animais que não têm esses comportamentos. Outro, comportamento de caça. Comportamento de caça precisa ter olfato ou visão bem desenvolvido, ou algum outro tipo de órgão especializado em identificar aonde estão os animais, como, por exemplo, os tubarões têm, que a gente já viu, as serpentes também têm, como a gente já viu. Então, tudo isso demonstra para você que o sistema nervoso ele é bem estruturado e já é bem evoluído,
tá ok? Então, olha só. Pensando assim, meu animal, ele é um animal, minha ave é uma ave de rapina, tá? A ave de rapina são aves que são caçadoras, tá? Os gaviões, as águias, o condor, a arpia, são animais que precisam encontrar a sua presa e capturar. Visão extremamente desenvolvida. Por isso que quando alguém enxerga bem, fala olhos de águia, né? Porque eles estão voando muito alto e conseguem perceber a movimentação de um predador lá embaixo, fazem aqueles mergulhos rasantes, capturam e vão se alimentar. Para isso, preciso ter uma visão muito boa. Para isso, também preciso ter um sistema nervoso muito bom. Aí tem algumas diferenças que eu coloquei aqui, olha só. Visão nossa, da ave. E a visão do pássaro, como a gente acha, ou as pesquisas já mostraram que é. Por quê? Aí vai lá com a física do professor João. O Por espectro que que eles enxergam é maior do que o nosso. Isso, os espectros da luz são diferentes. As frequências que a gente percebe são diferentes das frequências que eles percebem. Muito bem, é física, né, gente? Então, aí eles vão percebendo como que esses animais começam a percebem o ambiente onde é que eles estão inseridos, tá? Olha aqui, ó, outra diferença, né? Uma especialização de ave de rapina, né? Ó, visão monocular, ó, só com esse olho e só com este. Mono, tá? E aqui no meio ela vai ter a visão com os dois olhos. Galera, teste bem fácil para você poder entender quanto é importante para nós os dois olhos. Se você pegar duas canetas, igual eu estou fazendo aqui, pegar duas canetas, você vai perceber se elas estão na mesma linha ou não, com os dois olhos abertos. Eu consegui perceber. Você percebe. Agora, claro, são vocês que estão fazendo, mas se a gente tivesse em sala, eu iria colocar uma mais para frente e uma mais para trás, e iria pedir para vocês fecharem um olho. Se você fizer isso, peça para alguém te ajudar depois, você vai perceber que você não consegue saber a profundidade. Você perde esta capacidade. Porque você vai estar usando apenas um olho. Agora, as aves de rapina especializadas em capturar, elas têm uma visão monocular, ou seja, só com um olho, muito desenvolvida e melhor do que a nossa. Por quê? Porque isso foi necessário para que elas continuassem a ter sucesso nas caçadas e continuassem se reproduzindo e se mantendo evolutivamente. Ok? Olha lá, ó. Eu também tenho outros exemplos, né? Nós temos exemplos de especialização que, através do campo magnético, né, consegue achar. Ou a partir do DMS, que é o dimetilsulfeto. Então, olha só, olha que louco isso. E olha o olfato. Olha a capacidade que essas aves têm. Porque você fica pensando assim, de repente surge uma gaivota do nada, aonde tinha comida. Mas da onde vem isso? Como é que consegue isso? Né? Então tem uma especialização que elas são capazes de identificar esse DMS, que é como se é o olfato, porque na verdade é uma molécula no ar, e ela consegue perceber isto aonde está tendo alimentação de fitoplâncton, que são pequenas algas no oceano. Então, o peixe vem, ou o mamífero, no caso as baleias, né, são mamíferos que se alimentam de fitoplâncton, vão se alimentar dos plânctons e ter a liberação desse DMS. E essa ave acaba percebendo isso a quilômetros, né? O próprio tubarão, né? Claro, não é uma ave, né? Mas o próprio tubarão é um exemplo aqui. Ele sente o cheiro, esquisito, né? O cheiro, mas são moléculas. Ele percebe sangue na água a quilômetros de distância. E ele vem tentar se alimentar, se aproveitar
dessa presa que pode estar machucado para facilitar também para ele, tá? Então, aí quando você volta para serpentes, lembra lá, temperatura, animais de sangue quente são percebidos mais fácil. Também o tubarão tem a questão do campo elétrico que ele percebe também. A presença de animais que ele pode se alimentar. Então, são especializações que eles vão adquirindo ao longo da sua evolução. E daí aqui está um negócio assim, né? Gera meio que um preconceito aqui. Somos todos iguais? Né? Aqui está um carcará, um belo exemplar da fauna brasileira, né? Uma ave de rapina, a gente vê bastante por aí. E aqui você tem um canário. Né? Daí fala, somos todos iguais? Será? Aí o canário, né, tipo assim, querendo crescer, né? Não? Eles são todos iguais? Não, né? Não, né? Mas por que não são todos iguais? Porque eles são de espécies diferentes. Isso, mas o que tornou eles espécies diferentes? O habitat? Muito As bom. condições do clima e da região onde eles vivem. Isso, então olha lá, ó, as necessidades, né? E isso foi causado devido ao ambiente. Como é que é o nome disso? Evolução. Seleção natural, muito bem. Seleção natural. Isso parou? Não. Acho que não. Paramos, gente? Quem parou? Os animais paramos? De evoluir, as plantas pararam de evoluir? Ah, não, né? Não, né? Esse processo continua e daí todo mundo fica assim, nós vamos para onde? Depende de como estiver A economia. Depende de como estiver o ambiente, né? Sim ou não? Sim. Sim. Nós estamos passando por um momento bastante representativo para exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Isso que a gente tem recursos, mas se nós não tivéssemos recursos, nós estaríamos vivendo exatamente o processo de seleção natural por causa da doença que está aí causando problemas para nós. Seleção natural. Quem que vai sobreviver? Aquele que é mais apto, que estiver com melhores condições do sistema imunológico, que tiver um melhor sistema imunológico, que estiver melhor alimentado, que estiver melhor descansado para poder ter energia para combater esse agente patogênico. Então, isso seria, se a gente não tivesse nenhum recurso, gente, seria a pura aplicação da teoria de Darwin, a seleção natural. Tá? Vamos lá. Para finalizar aqui, os nossos ossos pneumáticos, né? Pneumáticos, já ouviram falar? Já, eu acho. Ali, ó, tá vendo que é tudo cheio de buraco? Sim. Tudo vazadinho. É porque tá com defeito? Não. Não, né? Para que servem esses ossos pneumáticos? As aves precisam deles porque elas não podem ter muito peso para poder voar, né? Isso. São ossos mais leves e isso vai facilitar o voo. E daí vem a engenharia, né, gente? Olha aqui, ó. No desenho aqui, ó, você vai ver que eles são todos vazados, mas eles têm estrutura lá, ó. Lembra muitas engenharias que nós temos que fazer nas estruturas metálicas de concreto aí. Então, essa bioarquitetura diz muito para nós, para aplicação na prática das nossas construções, das nossas estruturas, tá? Muita coisa é tirada daí, tá? E aqui uma brincadeira para a gente finalizar. Brincadeira não, um slidezinho que dá para a gente finalizar e lembrar, principalmente das coisas mais pitorescas e que chamam mais atenção na questão das aves, né? Camada protetora, a gente falou lá, lembrando, né? Esses animais são endotérmicos. Nós falamos lá
glândula que libera bastante gordura, a glândula uropigiana que fica lá na cauda desse animal, e ele passa o bico e sai espalhando, arrumando as penas, impermeabilizando. Os sacos aéreos para a reserva de ar, principalmente quando está voando, porque como precisa bater muitas asas, gasta muita energia, tá? E também ajudam ele, no caso, se for um animal como o pato que está mostrando aqui, precisa flutuar, também ajuda a flutuar. Isso eu posso fazer uma analogia lá com a bexiga natatória dos peixes. Aqui, as penas, né, uma grande adaptação para voo, importantíssimo para manter a temperatura também, importantíssimo para a reprodução. Lembra lá que a fêmea vai escolher o macho pela plumagem, tá? Os ossos pneumáticos que nós acabamos de ver, tá aqui, ó. As patas que podem se adaptar devido à necessidade dessa ave, né? Uma ave aquática tem as patas adaptadas ali, ó, membranas inter, e inter é entre, membranas interdigitais para poder nadar com maior facilidade. Agora, uma ave que é ave de rapina vai ter esse tipo de pata aqui, ó, galera. Não vai ter aquele. Imagina um gavião com a pata daquela com membrana interdigital para capturar alguma coisa. Como é que ia fazer? Então, são modificações que acontecem para que ele possa exercer aquilo que ele precisa para sobreviver. Ok, gente? Finalizamos as aves, então.